Olá, como estudar parte 4. Eu já fiz 3 vídeos sobre o tema e ainda tem pessoas com dúvidas. A primeira dúvida é até onde eu tenho que voltar para estudar. E a regra é clara, a gente tem que voltar sempre. Tá? Eu vou dar um exemplo, um caso claro. Um engenheiro formado estava estudando um pouco de concreto armado, ok? Quando ele estudou um pouco de concreto armado, ele viu que ele não entendia muito bem de hiperestática. E aí ele voltou para estudar hiperestática. Tá? E aí ele não entendia integral. Daí chegou para mim e falou: Tá, Gilberto, mas eu estou voltando, eu tenho que voltar lá para o primeiro semestre, segundo semestre da faculdade, lá em cálculo 1, cálculo 2, para aprender derivada integral, ilimitante e tudo mais de novo? E a resposta é clara: sim, tudo que você não entendeu, você tem que voltar para reaprender. Tá? E um exemplo claro disso, que eu consigo ver em vários engenheiros que só trabalham com software, é o seguinte: que geralmente em uma viga de concreto armado, uma viga metálica, até, na verdade geral, né, para qualquer estrutura, desde que seja um vão considerável, que é o padrão que a gente trabalha, com uma altura não tão grande e uma carga baixa, que é o padrão que a gente trabalha em vigas, né, se a gente for pensar na engenharia civil, comparado, por exemplo, uma engenharia mecânica, nós não temos dezenas de peças pequenas, mas com um tamanho considerável para suportar uma carga absurda. Não, não acontece, tá? No projeto de um caminhão isso acontece, no projeto de um prédio isso não é tão comum. Então o que acontece também é que, como a gente tem vãos consideráveis, a principal solicitação tende a ser momento extrator. Okay? Isso aí é uma regra que a gente tem. E aí muitos engenheiros pensam: eu vou me focar aqui, estou pensando numa viga lá, eu só me importo com o momento extrator dela. O que não é verdade. Por quê? Porque muitas vezes no livro vai ter escrito o seguinte: ao aplicarmos a integral da fórmula do cortante, nós temos o momento extrator. E o que o engenheiro vê? É já integral, aí não importa mais, já estuda integral. Mas na verdade, o que essa fórmula está falando de uma maneira mais científica, mas é o que ela está falando é o seguinte: se você tem momento extrator, ele é totalmente gerado pela cortante que você tem. Ou seja, se você deixa passar, você não analisa um gráfico de cortante, você pode estar deixando passar um momento extrator. Tá? Muitas vezes a solução para o momento extrator pode ser encontrada analisando o gráfico de força cortante. Okay? A curva do momento extrator é baseado na força cortante. Okay? O acúmulo de momento extrator é baseado na força cortante. Ok? Isso é um conceito básico, a gente vê integral, a gente deveria saber, tá? Mas eu vi muito engenheiro achando que tem como uma peça ter cortante e não ter momento extrator, ou vice-versa. O que não faz sentido, mas tem gente que pensa assim. Por quê? Porque, mas eu não vou me rebaixar a voltar para estudar derivada integral. Você vai sim, se você não sabe. Tá? Essa que é a principal questão. Agora, segunda questão. Muitos engenheiros pensam: eu vou estudar, então eu vou pegar o livro, pegar os exercícios e sair fazendo. Ok? O exercício é uma maneira interessante de testar seu conhecimento. Ok? É uma maneira interessante de aplicar o seu conhecimento que você já tem. Ok? Só fazer exercício vai só verificar se você sabe ou não. Ok? Fazer um exercício não vai te ensinar tanto, vai treinar um pouco do que você já sabe, mas não vai te ensinar. E entra a questão: você pode estudar de várias maneiras. Uma maneira que você pode fazer é leia a definição do livro. Tá? Leia a definição do livro e tente entender intuitivamente como é que funciona aquilo lá e tentar reexplicar isso aí de outra maneira para você. Isso é uma opção. Agora, uma outra opção também é tentar ler locais diferentes. Por exemplo, você pegou um livro de estática e está lendo sobre, novamente, força cortante. Eu não entendi o conceito de força cortante. Beleza, vai procurar em outro lugar a definição. Tá? Por que eu falo isso? Porque eu vejo muitos engenheiros que não entendem um conceito e ficam horas e horas fazendo exercício e eles aprendem a ser um robô que faz aquele exercício. Mas a questão que você precisa, na verdade, é entender o conceito, porque se você entender o conceito, você naturalmente, quando chegar um exercício, você vai saber a fórmula de cor, você vai saber solucionar aquele problema sem precisar ficar decorando fórmula. Ok? E daí você pode buscar outros lugares. Por exemplo, você pode ler o artigo da Wikipedia de uma coisa. Tá? Por mais que ele vai passar conceitos similares, ele vai ter uma linguagem diferente, porque geralmente ele é feito não voltado já para engenharia. Então talvez você ter a visão de alguém, de um engenheiro, a visão de um não engenheiro sobre o mesmo assunto, pode te ajudar. Apesar de você estar dentro da engenharia, pode te ajudar também a analisar outra situação. Beleza? Tá? Agora,
entendendo isso aqui, que você tem que entender o conceito base, se você estudou, entendeu o conceito base e depois disso você vai fazer exercício, às vezes pode acontecer que seja um exercício complexo, que você não vai conseguir, você não tem certeza aí que você vai conseguir fazer ele. Qual que é a regra? Faça. Mas eu não sei se eu consigo. Faça. Tá? Eu vejo muitas vezes a pessoa olha para o exercício, é meio difícil, eu vou pular. Ou é meio difícil, eu vou pedir para alguém como é que faz. E nem tenta fazer. E aí a pessoa não aprende, ela só aprende a pedir ajuda. Ok? Então, você pegou um exercício, você não sabe como é que faz. Você pegou alguma coisa, não sabe como é que faz, tenta fazer. Aí tenta fazer, anotando. Mas eu chutei que é mais ou menos assim. Eu fiz assim porque eu não sei. Tá? E depois que você tentou fazer, você pega o que você tentou fazer e conversa com alguém que você sabe para pedir ajuda. Ok? Não tenta, eu mando um exercício sem nada feito para alguém me ensina como é que faz isso. Não, tá? Tenta fazer, fala, eu cheguei até aqui, tá? Mas aqui eu tô com um pouco de incerteza e antes lá atrás eu também chutei um valor ali porque eu não sabia de cor, eu apliquei essa fórmula, mas não tenho certeza dessa fórmula. Eu tô dentro do caminho, daí a pessoa pode, de maneira muito mais rápida, ver o que você não sabe, tá? Se você passar um exercício, me ensina a fazer. Muitas vezes ele vai te ensinar um conceito específico que, como você não tinha uma base lá atrás, você não vai conseguir entender ainda, ok? Então a questão é, tenta fazer todos os exercícios até onde puder, não faltando nada, certo? Não conseguiu aqui um ponto, que muitas vezes você pode, eu acho que não vai dar, mas você vai ter lá, tenta, faz e dá certo, ok? Agora, não, tentei, não deu certo, aí sim você pega todas as anotações e vai pedir ajuda, porque aí você tentou fazer, você não foi só na sorte, beleza? Outra situação, muitos falam, mas eu gosto de anotar para lembrar. É uma possibilidade anotar para lembrar, tá? Mas a questão é, anotar ajuda. Muitas vezes a gente consegue entender melhor porque a gente anota. Por que a gente entende melhor? Porque a gente vai gastar o tempo para estudar, concentrar no seu cérebro para tentar resumir aquilo lá e novamente ver o conteúdo enquanto a gente escreve. Então a gente acaba gastando mais tempo na mesma informação, o que facilita reter o conhecimento. A questão aqui é o seguinte, você vai anotar. O que você deve anotar? O que você deve anotar é o seguinte, você deve anotar alguma coisa específica que vai conseguir ensinar o seu irmão gêmeo, que também faz engenharia e ainda não leu esse livro. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas anotam, mas daí 5 anos depois elas vão pegar o livro delas e pegar uma anotação e elas não lembram por que está anotado aquilo lá. Tá? E a questão específica é por que um irmão gêmeo? Porque basicamente você tem que anotar de maneira que, claro, você não consegue, mas daqui a 5 anos, quando você não lembra mais nada, você consiga pegar aquela anotação e como aquela anotação foi feita por você para que você consiga reentender o que você já sabe, você vai ler aquela anotação e vai lembrar, tá? Esse é o primeiro conceito. Agora, o segundo motivo que a gente vai anotar da maneira que você explicaria para você mesmo, se você não soubesse aquilo lá, fazer aquela anotação, fazer a anotação específica ali, como você, digamos, explicando para você mesmo, vai garantir que você consiga buscar, você tente buscar uma explicação própria, sua, ok? Esse que é o conceito tecnicamente de que você, quando ensina outra pessoa, você aprende mais. Tecnicamente é verdade, só que você vai aplicar ele para ensinar você mesmo, tá? Só que você vai ensinar usando sua linguagem para explicar o mesmo conceito, beleza? Então, esse é um outro método que você também pode fazer, se for anotado, tudo bem. Se for fazer alguma coisa específica, anotar no livro, ou fazer uma nota especial, um caderno específico, é uma opção. Mas daí você sempre tem que lembrar que se daqui a 5 anos, onde você já perdeu a memória de curto prazo, e boa parte da memória de longo prazo também, quando você pegar aquela anotação, porque você guardar ela para lembrar, né? Você vai ver aquela anotação e vai ser intuitivo para você, porque foi escrita sua, e aquela escrita sua consegue te reexplicar aquilo que você já esqueceu, beleza? Mas por enquanto seria isso. Até a próxima.